Milhares de pessoas concentraram-se em frente à Assembleia da República no dia em que, pela terceira vez desde o 25 de abril, CGTP e UGT avançaram unidas para a greve. Ainda sem número certo, pode dizer-se que a adesão à manifestação de hoje foi elevada. Ainda sem número certo, o balanço que se faz da greve geral de hoje é de êxito. Não só pelos inúmeros serviços encerrados, mas também pela forte adesão na manifestação que percorreu o centro de Lisboa e muitas outras cidades do país. Muitos foram os que gritaram na rua contra as medidas de austeridade. Todos garantem que não há muito mais por onde cortar. Eu posso ir lavar escadas, mas os desgraçados das pessoas idosas nem isso podem fazer. Que sacrifício é que já teve de fazer na sua vida? Posso lhe dizer que não sei o que é comer uma carne de vaca há alguns tempos, como por frango. Estou desempregada, estou com uma filha em casa. Em termos da minha área profissional, os ordenados são muito baixos, eu sou educadora de infância, as escolas são muito caras, os meus pais pagam muito pouco aos profissionais e a mim, por exemplo, economicamente, compensa-me estar em casa com o meu filho, que acaba por ser absurdo, porque é suposto nós trabalharmos para ajudar a economia a vencer e o país a crescer. Não fomos nós que criámos a crise, nem os reformados, nem os que trabalham e ganham ordenados de 500 euros, não foram esses que E este tipo de políticas estão a afetá-la? Certamente, eu sou reformada, pois vou também ter os cortes naturais que o Governo entende que deve fazer e que é injusto. Numa paragem para uma intervenção, Carvalho da Silva, da CGTP, garante que depois de hoje a luta é para continuar. A nossa luta vai continuar. Nós vamos fazer tudo por tudo para que esta tentativa de impor o aumento do salário, do aumento dos horários, não se concretize. É um roubo aos trabalhadores, é trabalho forçado. E reafirmo aqui o que já dissemos. Qualquer ato de resistência por parte dos trabalhadores terá mais legalidade, será suportado em mais legalidade do que a legalidade do Governo para tentar impor o aumento dos horários. A UGT discordou dos números da adesão à greve geral no setor da administração pública, avançados pelo Governo, que apontam para uma média de 3,6%, e diz que são completamente irreais. E dá como exemplo o caso das universidades, categorizados com uma taxa de adesão nula, facto facilmente desmentido, uma vez que nos serviços sociais da Universidade de Coimbra, por exemplo, das 16 cantinas, 10 estiveram encerradas, representando uma adesão de cerca de 50%. A greve abrangeu quase todo o país. Paralisou fábricas, repartições de finanças, escolas, transportes e muitos outros serviços e empresas. Na rua, a manifestação foi barulhenta e encheu ruas e praças com os apelos dos portugueses para um abrandamento da austeridade. Passamos de imediato para o debate neste Enfoque, em estúdio Pedro Alves e Nuno Encarnação. Obrigado, damos pela vossa presença. Pedro, está em greve? Estive em greve de manhã, portanto fiz greve na faculdade de manhã. E eu, como muitos milhares de trabalhadores, setor público e setor privado, de facto, dando esta nota, enfim, esta nota de que a greve teve efeitos nulos no ensino superior, pelo menos um fez greve. E houve mais casos. Portanto, eu acho que aqui estes números estão desencontrados da realidade. Portanto, não sei, obviamente, na falta de elementos não é possível precisar. Admito que possa ser a circunstância de muitos serviços não terem reportado, ou aqueles que fecharam, reportaram as pessoas que à hora em que esse reporte tinha sido feito, eram as que tinham declarado ter feito greve. E, portanto, provavelmente isso é que coloca estes números cujo grau de verosimilhança é muito baixo, para não dizer mínimo. Que leituras é que o Governo deve retirar desta greve? Bom, desde logo, ela tinha desde logo tem aquela componente de ser convocada simultaneamente pelas duas centrais sindicais, o que desde logo, à semelhança da do ano passado, já agora também fazendo aqui essa nota, já o ano passado em relação ao Orçamento de Estado do Partido Socialista, ambas tinham feito essa convocatória, mas de facto, em comparação com o do ano passado, a adesão foi maior e eu penso também, daí se deve retirar um sentimento de recusa destas opções, especialmente da dimensão da austeridade. Eu acho que os portugueses estão genericamente cientes do momento difícil que atravessamos e não é verdadeiramente isso que está em causa, apesar de muitas pessoas questionarem a Troika,
Troika e, portanto, porem em causa todo o momento pelo qual passamos, mas eu acho que o fundamental não era isso. Tem muito a ver com a dosagem e tem a ver também com o sentimento de injustiça face à repartição de sacrifícios, que incide muito sobre os funcionários públicos, e tem também muito a ver com, de alguma maneira, a percepção que as pessoas terão de que o orçamento também não ajudará à retoma económica, um bocadinho por, enfim, não diria obsessão, mas por uma visão das coisas que, por parte do Governo, que não é mais correta. Porque as pessoas vão perceber, também sabem que o seu consumo vai diminuir, também percebem que as idas à restauração, por exemplo, vão baixar e também percepcionam a forma como isso contagiará o resto da economia. E, portanto, essas duas componentes parece-me que também podem ter pesado muito em relação à opção de muitas pessoas fazerem greve. Mas também deixaria uma nota de que a adesão também muito provavelmente não terá correspondido inteiramente ao sentimento, este sentimento, também porque para muitas pessoas a perda do vencimento do dia faz uma diferença muito significativa nos seus orçamentos familiares e, portanto, não se podiam dar ao luxo, enfim, se quisermos, de exercer o direito à greve, porque aquele rendimento, de facto, poderia fazer a diferença. Obviamente, enfim, isto é um sentimento não é testado cientificamente, mas, enfim, são vários os pontos e as pessoas com quem falei, que contactei, que davam nota desse mesmo facto. Nuno, que leitura, que avaliação é que o Governo deve fazer desta greve? Vai mudar alguma coisa na política do Governo? Ou deve? O Governo tem sido determinado naquilo que é a política do Governo nos próximos 2, 3 anos, aliás, sempre com o braço dado com o Partido Socialista, que foi ele quem nos assinou o memorando da Troika, em primeira instância. E está determinado em cumprir as metas que nós temos pela frente e que as temos, de facto, de levar à frente. Agora, acho interessante, quer dizer, a greve é um direito para todos, mas as pessoas percebem que estes tempos não são para greve. Quer dizer, as pessoas percebem que têm que trabalhar e que quanto mais trabalhar, mais conseguirão sair desta crise. E acho que é isso que talvez seja este insucesso desta greve, não pela perda de salário que a pessoa que entra na greve foi um insucesso? Não, eu acho que não teve, mas provavelmente o fulgor que tantos queriam que tivesse, ou que os autores, por exemplo, deste manifesto, como o Dr. Mário Soares, que fez o manifesto à pressa nos últimos dias, aliás, que o Pedro Alves também assinou, mas que antecederam este momento de greve. Falando do facto de ter sido lançado na véspera da greve. Foi coincidência. Foi coincidência. Por acaso foi. Mas vejam uma coisa, o Dr. Mário Soares entra neste momento no pré-greve, com este documento, que achou que devia ser esta altura que eu devia pôr cá para fora. E as pessoas que o assinaram também. E depois dizem coisas engraçadas, como os signatários opõem-se às políticas de austeridade que acrescentam desemprego e recessão. O que é notável, porque já todos percebemos que com estas contingências e com aquilo que é cumprir estes memorandos da Troika, é normal que haja austeridade, é perfeitamente normal. Por isso, isto para mim é uma verdade insofismável, mas que as pessoas acreditam que deveria acontecer ao contrário. Quem assinou isto acredita que mesmo com isto tudo deveria acontecer ao contrário. E o Dr. Mário Soares, mais uma vez... Poderia existir uma outra via. O caminho era outro. O problema é que não se vê nenhuma via. E o Dr. Mário Soares, por exemplo, com tanta experiência... Se o caminho fosse outro, porque é que fez o downgrade do rating hoje? Porque entendeu que, tendo em conta a dimensão de muitas das medidas que estão propostas no orçamento e a previsão nova que o próprio Governo ofereceu quanto à recessão para o ano, que muito dificilmente se cumprirão as metas, porque arrefecer a economia a este ponto, com esta austeridade, precisamente, como diz o manifesto, esta austeridade que causa recessão e não cria emprego, porque a austeridade, obviamente, pode ter um efeito compressor, mas não pode ter o efeito compressor que teve na Grécia, porque senão os resultados que terá serão os da Grécia. João, eu só queria recordar, porque talvez o Pedro não seja deste tempo, mas em 83, quando o Dr. Soares governava, as medidas de austeridade implementadas a 24 de junho de 83 foram algumas, só para terem: corte nos salários da função pública, travão ao investimento público, aumento dos preços entre eles dos combustíveis, corte nos subsídios de Natal, imposto de taxas aos bens importados, decidida a desvalorização dos custos em 12%, velhos tempos em que se podia fazer com a moeda aquilo que se queria. E veja isto foram algumas das medidas de austeridade em 83. E mais note-se, em 84, num apelo, num discurso à nação do Dr. Mário Soares, atente-se ao que se foi dito pelo Dr. Mário Soares, que é interessante, mas atente-se nas causas desta situação e haja um pouco de paciência e de confiança no trabalho que está a ser feito. Isto é perfeitamente atual. Dá-se tempo ao tempo e jogue-se na estabilidade e no trabalho. Não na agitação permanente, na perturbação e no caos. Se isto fosse dito hoje, pelo mesmo Dr. Mário Soares, toda a gente o percebia. O que eu não percebo é que o Dr. Mário Soares, envolvidos tantos anos, intérprete de uma das primeiras vindas do FMI a Portugal, em que teve resultados muito satisfatórios. Com medidas de autoridade não tão intensas. Não, mas também a altura de crise não era nunca tão intensa como a de agora. Atenção. E nós percebemos que chegámos a um limite que Portugal nunca viveu. E por isso, o que é interessante é que este senhor
este senhor por quem nós tínhamos muito respeito, tem tido esta dualidade de critérios. Esquece do que está para trás. Eu acredito que o Pedro Alves esqueça desta parte de trás de 83, 84. Era novinho, não percebia o que é que estava aqui. Nos 2 anos não tinha, de facto, capacidade cognitiva para sequer aprender. Mas eu tenho esta memória, e está o registro histórico destas atuações, e como é que o Dr. Mário Soares de hoje não é o Dr. Mário Soares de antigamente? Se calhar acha que... Houve aqui algum desfazamento. Eu não querendo falar para o Dr. Mário Soares, mas sendo subscritor do manifesto... Se calhar acha que vamos para além do limite. Pronto. Não, mas os últimos 6 anos foram quem nos pôs nesse além do limite. Estes senhores... Pedro, em relação ao manifesto... Mas quanto a isto, em relação ao manifesto... Deixa-me só fazer aqui uma pergunta em relação ao manifesto, Pedro. Depois, obviamente, poderá, como é lógico, retomar o raciocínio. Saindo na véspera de uma greve geral, por mera coincidência... Mera coincidência, doutor Soares. Enfim, com algumas das mensagens que são aqui subscritas neste manifesto. Isto não pode ser enquadrado ou encarado, de certa forma, como um apelo ao protesto? Mas ele é, obviamente, um apelo a que as pessoas se mobilizem para que percepcionem que o momento que atravessam não é um momento de ultrapassagem de uma crise com as características normais de uma crise económica que pode ocorrer pontualmente e que, enfim, olhe-se para as crises nas economias escandinavas da década de 90, olhe-se para dificuldades pontuais que as economias sofrem e que ultrapassam com um conjunto de medidas mais ou menos austeras. Nós atravessamos uma crise sistémica não só da zona euro, mas também ao nível da governação económica global e ao nível da governação financeira. E é precisamente essa a diferença, não é a dualidade de critérios. É que querer passar a mensagem de que a situação em que nos encontramos hoje é idêntica à situação em que nos encontrávamos em 1983, precisamente. A situação hoje é muito pior. Mas porquê? Porque, em primeiro lugar... As medidas terão que ser piores, não, de longe... Errado. Se permite-se agora explicar. Desde logo, o contexto internacional em 1983 e 84 não era de crise generalizada e não havia a integração de Portugal num espaço económico europeu no qual está amarrado necessariamente às medidas que resultam das imposições externas. Mas também, e o problema fundamental é este, e esta semana, mais uma vez, foi eloquente na demonstração dessa dificuldade. Não há percepção ainda pela própria União Europeia que está sem rumo. E quando nos deparamos com medidas que tentam minorar os efeitos, como por exemplo a iniciativa corajosa, devo dizer, da Comissão Europeia em propor stability bonds, ou enfim, como uma das modalidades possíveis para ajudar à crise, a resposta da chanceler alemã foi a recusa total, mas que lhe veio na vinda do Correio como a resposta que teve quando colocou a dívida pública pela primeira vez e não conseguiu colocá-la toda, precisamente porque a crise está a afetar também agora o mercado alemão. E, portanto, o ponto onde queria chegar era o contexto internacional era diferente. Dispunhamos, como o Nuno muito bem referiu, de mecanismos complementares que nos permitiam responder, nomeadamente ao nível da desvalorização da moeda. Dispunhamos também de um contexto em que, apesar de tudo, era de crescimento do quadro europeu e a perspectiva de adesão à União Europeia 2 anos depois, que foi o que se verificou em 85, significaria o início de entrada de fundos estruturais e o início de mais investimento público. E, portanto, havia, acima de tudo, uma luz ao fundo do túnel que era clara, porque a meta era absolutamente simples. Era a entrada da União Europeia, ultrapassando estas dificuldades. Neste momento, não há um rumo para a austeridade, em primeiro lugar, e está demonstrado também, porque também as previsões que o próprio Governo faz e que hoje, de alguma forma, a FITES valida, é de que a recessão vai ser muito pior do que o esperado e essa recessão muito pior do que o esperado vai impedir a concretização dos objetivos do plano da Troika. Isso também foi o que esteve em causa hoje na greve geral. E há uma diferença de fundo pelas quais eu, ano passado, por exemplo, entendia que, face à declaração conjunta das duas centrais sindicais, apesar de entender, obviamente, o sentimento de frustração e de revolta de muitas das pessoas que se manifestavam, apesar de tudo, não havia uma irreversibilidade de um rumo que não vai trazer crescimento e que, desde logo, volto a sublinhá-lo, penalizava de forma muito mais injusta, por exemplo, os funcionários públicos e também tem uma dimensão global de recuo do Estado em áreas fundamentais que, de alguma maneira, são uma almofada e são uma válvula de escape para quem está em dificuldades. Saúde e educação. Mas a intensidade, enfim, deste pacote de austeridade, que é de facto, enfim, tem medidas de austeridade brutais, como é óbvio, é sempre bom sublinhar isso e não esquecer, não é fruto do prazo que foi negociado com a Troika pelo executivo do engenheiro José Sócrates. Mas a Troika fez uma avaliação de quais as necessidades de financiamento da economia, estipulou os 78 mil milhões. A Troika fez uma avaliação também com base nas estimativas de crescimento económico para o cumprimento dessas metas, mas a Troika não fez uma estimativa com base numa previsão de recessão, que é aquela que hoje temos, que também é incentivada em parte pela diminuição do consumo que vamos ter, pelas dificuldades iniciais que vamos ter, que em parte são auto-infligidas. Este é que é o drama do Orçamento de Estado. Para mim, o principal drama do Orçamento de Estado, e espero que possa haver recuo por parte do PSD
em algumas áreas que o podem minorar. A questão do IVA da restauração, para mim, de facto, enfim, de uma perspectiva de crescimento económico, é de todas aquelas em que o erro é mais gritante, porque efetivamente vai dificultar a retoma. E, portanto, eu espero que possa haver ainda, enfim, temos alguns dias para tentar chegar a uma solução em que possa haver algum, não chamaria recuo, mas um reconhecimento de um caminho alternativo quanto a esta matéria. Mas efetivamente, quando o memorando de entendimento foi assinado com a lógica dos 3 anos, era com um determinado pressuposto. E tinha também um outro pressuposto, que era, enfim, podia haver essa incerteza, mas não havia já, enfim, um contágio e um agravamento da situação na Grécia, não havia um contágio já imediato à Itália, não havia um contágio à Espanha e não havia o risco de contágio, neste momento que assistimos, à França, à Bélgica e hoje, não há um contágio à Alemanha, diria, mas há já também fragilidades no resto da Europa. Portanto, isso também, obviamente, está a pesar como uma sombra conjunta sobre toda a zona euro e que também vai penalizar, obviamente, a nossa capacidade de dar resposta. Daí que poderia ter sido interessante se tivesse havido disponibilidade por parte da Troika para eventualmente pensar em prazos distintos de pagamento, isto é, de execução do memorando de entendimento, que, enfim, num período de tempo mais estendido, permitissem executar estas metas sem o grau de brutalidade e, ao mesmo tempo, sem o grau de brutalidade que também é contraproducente na sua realização. Mas tudo isto pressupunha aquilo que está na base do manifesto promovido pelo Dr. Mário Soares, que é a necessidade, enfim, a expressão pode estar batida e toda a gente, muitas pessoas a sublinharam, a ideia do novo paradigma. É, de facto, o reconhecimento de que, para conservarmos um modelo social que garantiu prazo e prosperidade durante 60 anos, estes instrumentos de política económica não estão a funcionar e são instrumentos de política económica, em grande medida, vocacionados para uma maior liberdade dos mercados e, portanto, aí, de facto, tem que se pensar à escala global, não é desglobalizando, como em França um dos candidatos presidenciais do Partido Socialista propôs, não é desglobalizando, não é voltando atrás, é introduzindo mais regulação e mais capacidade de acompanhamento nos mercados financeiros. De facto, a solução passa pela alternativa inovadora que só a esquerda democrática pode oferecer, como é dito no manifesto. Eu acho que... Se não dissesse que sim, subscrevia. Eu acho que as contas feitas pelos socialistas têm-nos dado mau sabor nos últimos anos. E por isso, a pior coisa que agora podemos ter, ao recordar, é ter contas feitas pelo Partido Socialista. E o país tem dificuldade em acreditar, com razão, porque teve estes anos todos com contas que eram, de facto, inacreditáveis do ponto de vista prático, como é que era possível. Mas há uma coisa que o Pedro se esquece de dizer ali. Aquelas que validou. Vamos lá ouvir o que é que o Pedro se esqueceu. O antigo Secretário de Estado das Finanças, uma das coisas que disse, que, por exemplo, hoje disse que a Troika deveria disponibilizar mais 25 a 30 mil milhões de euros, que era isto que devia ser necessário para Portugal. Uma das coisas que ele, na altura, que ele reconheceu agora, é que, por exemplo, nas empresas públicas contavam que continuassem a ter acesso ao crédito e deixaram de ter. Por isso, isto foi uma das coisas ditas recentemente pelo antigo Secretário de Estado das Finanças. Tem a ver com a degradação do setor bancário. Outras das grandes degradações é os bancos ter comprado dívida ao Estado português no valor de 50 mil milhões de euros. Contanto que sempre que o dia da manhã seria sempre melhor. E hoje os bancos estão na situação em questão. Por isso, houve uma quantidade de erros no fim da gestão Sócrates, da gestão ou da congestão que deu a este país, porque de facto de gestão tinha pouco, e veja-se que de 2007 a 2011 a dívida aumenta em 53 mil milhões de euros em Portugal, que é notável. Por isso, eu acho que com estes factos todos, como é que ainda pode haver memorandos de teoria de esquerda, ou de esquerda radical, ou de esquerda modernista, como queiram chamar, contra estes argumentos todos que aqui estão, que são argumentos de pura economia? Como é que é possível acontecer isto? O Dr. Mário Soares não deve viver seguramente neste mundo. O Pedro vive, mas o Dr. Mário Soares não vive. Agora, o que me custa a crer é que o Pedro, vivendo neste mundo, consegue ir assinar um documento desta natureza. Provavelmente não o assinou debaixo de coação. Não, de todo. E, de facto, eu vivo no mesmo... Vivo nesta realidade, como o próprio Dr. Mário Soares vive nesta realidade, com muito mais lucidez e visão do grande parte dos líderes que governam. Não, de todo. Com perda de memória daquilo que foi de 83 a 84. Podemos voltar a dizer o que já tínhamos dito. É melhor não, porque já estamos com podemos regressar, mas é melhor não, porque já estudo suficiente sobre o que tínhamos dito. Enfim, e por acaso não disse umas coisas. A redução salarial teve efeitos num ano, o corte de um dos vencimentos extraordinários do 13º foi apenas um deles e foi também apenas de um ano. Era incomputavelmente diferente do que é o hoje. Precisamente, mas quanto a isso estamos de acordo e é isso que marca a diferença de um pacote de medidas e do outro. Agora, eu acho que o problema fundamental é que, e aqui eu generalizava isto aos dois partidos da coligação, assentaram num único tipo de discurso que tinha a ver com a demonstração de que tudo o que o Partido Socialista fez nos últimos 6 anos de governação foi terra queimada e foi desgoverno e completo desvario das contas públicas. Apesar de validadas pela Troika, apesar de estar demonstrado que, enfim, em vários momentos críticos, houve controle das contas públicas. E houve controle das contas públicas porque conseguimos o déficit mais baixo da história da democracia portuguesa. Isto é um fator
fator. Isto é um fator. O mais elevado também. Mas quando é que ocorre o mais elevado? Enfim, tivemos este debate dezenas de vezes ao longo dos últimos anos. Mas o que ocorreu é um contexto internacional e é isso que está na base do manifesto, e é isso que aí está sublinhado, porque não é, enfim, é um bocadinho ver para lá das nossas circunstâncias e dos nossos quintais. E, efetivamente, a Europa, num seu conjunto, atravessa uma crise de difícil ultrapassar. Hoje havia várias referências na imprensa, a Europa conseguirá safar-se, mas esta crença quase mitológica, que a Europa conseguirá ultrapassá-la sem qualquer inversão de políticas, é incorrer no mesmo erro de sempre. Adotámos um determinado modelo de governação da zona euro, como tínhamos adotado um determinado modelo de governação do espaço europeu, por exemplo, dispensou a harmonização fiscal. No plano europeu era gastar sem limite. Era investir nos setores. Era gastar sem limite. Mas estamos a falar. Não muda. Uma questão fundamental é não mudar o diapasão da água do que está a falar. E se me permite concluir, esta questão é reiterada. É intelectualmente desonesto. Estamos a falar do plano europeu. Estamos a falar da crise europeia que atravessamos. Estamos a falar de causas que provocaram aquilo que neste momento até a própria Alemanha já contamina. E eu não quero dizer que sou o arauto. Atenção que a contaminação da Alemanha é moderada. Mas, enfim, é moderada e de certa forma até pode ser justificada pelas obrigações alemãs serem boas demais. Serem seguras demais. Não são atrativas neste momento. Pois, mas tu também tem efeito. O que não quer dizer que não prove pelo próprio remédio. Pois, mas terá efeitos a médio prazo. E a contaminação à França, a contaminação à Bélgica, parece que há um ano, quando tínhamos estas discussões sobre a crise europeia, parece que quem invocava este risco de contaminação era um arauto e um profeta da desgraça, mas de facto, digamos, o percurso no caminho do abismo que estamos a correr está previsto e canalizado há muito tempo. Ou seja, é a falta de reconhecimento... Pedro, peço-lhe uma resposta muito breve, porque estamos aqui no limite do tempo. Poderíamos ter evitado o abismo se tivéssemos solicitado auxílio mais cedo? Mas o solicitar o auxílio mais cedo, no quadro de não haver uma alteração estrutural das regras que governam, digamos, a nossa inserção na zona euro, o próprio funcionamento da zona euro, é que é o problema de raiz que nos está a causar estas dificuldades. E, portanto, não é necessariamente o solicitar auxílio mais cedo, porque para solicitar auxílio mais cedo havia um pressuposto que a própria zona euro tinha que ter assumido, que era, eventualmente, reconhecer que a imposição do teto de 3% do déficit das contas públicas, por um lado, e mesmo os limites à dívida pública, de uma forma cega, que não tem em conta o estado de desenvolvimento económico dos Estados da zona euro, não tem nem em conta as perspectivas de crescimento e, é verdade, quanto a isso, somos todos unânimes a dizer algum atraso na realização de reformas estruturais, que eu sublinho, o Partido Socialista fez uma série delas, mas no momento em que as fez, não tinham e não tiveram possibilidade de conseguir dar resposta atempada para evitar o momento de crise que atravessámos de seguida. Portanto, no fundo, respondendo sucintamente à pergunta, a questão era, a resposta é negativa. Não, se não tivesse havido uma alteração de paradigma, e voltamos ao manifesto e à expressão paradigma, mas tivesse havido uma alteração do reconhecimento do que é que tem que haver de instrumentos no plano europeu. Haver um orçamento europeu mais forte, haver a capacidade de investment bonds ou de stability bonds para ajudar os Estados-membros a ultrapassar as fases de dificuldades. E um governo europeu mais forte. E um governo europeu mais forte, enfim, que agora se reconhece... Encarnação. Um minuto para concluir. Ideias finais. Admito que possam existir mais greves gerais, conjuntas? Sim, é natural que haja, é natural que existam, mas o que é importante, pegando naquilo que há bocado disse, se fosse mais cedo tudo isto, se tivesse evitado mais cedo, seguramente que as pessoas não sofriam tanto. Veja-se o caso do BPN, que arrastou não sei quanto tempo, não sei quantos anos, e era seguramente melhor para os portugueses se tivesse sido resolvido logo à partida do que resolvido mais tarde. Veja-se a quantidade, e o Pedro há uma coisa que não percebe, desculpa-se com a crise europeia ou com a crise internacional, mas há uma coisa que não percebe ou que não quer perceber, que é o Estado habituou-nos a viver na nossa geração, na nossa última geração, acima das nossas possibilidades. E habituou o próprio Estado a fazer isso. E habituou a dizer às pessoas e aos bancos que podíamos sempre viver acima das nossas possibilidades, que havia sempre dinheiro no dia da manhã. E este foi o maior vício que nós tivemos, negativo, por parte de quem nos governou. E por isso, aquelas grandes obras que o Estado fez, aeroporto de Beja, as grandes estradas nacionais, quer dizer, tudo isso hoje, muitas delas são inúteis. Do ponto de vista financeiro, foi um caos financeiro total. É daí que vem uma quantidade de buracos. Hoje temos 2 ou 3 estradas ligadas Lisboa-Porto, autoestradas, em que se calhar vamos de lá 17 e não vemos ninguém, que até como de olho não apanhei ninguém no trânsito. Veja os milhões e milhões de um erro desses que foi feito nos últimos anos. Veja isto, quer dizer, isto é um exemplo paradigmático do que é hoje. O que é que foram as decisões do Estado? E hoje aquilo que nós temos de pagar, e hoje o que nós temos de pagar, por causa destas más decisões que o Estado queria, que nós podemos viver assim, todos de forma
grande e sem problema nenhum. À grande e à francesa. Meus senhores, muito obrigado. As pessoas que fizeram greve dificilmente concordarão com o facto de muito estarem a viver obrigado. acima das possibilidades. Muito obrigado a ambos pela vossa presença neste Em Foco. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em Foco.